dos últimos tempos, as grandes empresas, e são as grandes empresas que patrocinam, a açougue Nogueirinha não vai ter bala para patrocinar nada, mas as grandes empresas é que patrocinam grandes clubes do Brasil. Estou falando grande, porque os menores você até encontra anunciante local, essa coisa toda, mas os grandes clubes, você pode ver, não tem uma fartura de anúncios, porque nos últimos tempos, as empresas estão pensando muito em vincular sua imagem à administração de clube de futebol. Por vários motivos. Hoje você fez uma entrevista com o Pedro Daniel e um dos motivos alegados para a queda, quer dizer, até subiu, mas as marcas, Flamengo, Corinthians são as duas principais, elas não têm esse retorno em termos de finanças, exatamente por isso falta de credibilidade. O cara não acredita na administração. Em cima do que o Godoy falou, o cara é apaixonado pelo time A, B ou C. Claro, ele dorme com a camisa do clube na cama dele, é um grande empresário, essa coisa toda. Mas o cara fica... Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. A vincular a imagem da empresa dele, eu vou vincular no Nogueirópolis lá, daqui a pouco o presidente do Nogueirópolis é preso. Vão vincular a minha imagem a esse dirigente. É isso mesmo. Eu não estou citando nomes. Eu tem tudo a ver isso aí. Que a preocupação é muito grande nos últimos tempos. Mas então aí você... Não, o que você tem de fecha, empresários aí você safados. fecha o ciclo vicioso que é o futebol. Quando se diz é no campo que se resolve, Eu acho. esse é o ponto final de todo o trajeto. Se você não tem um dirigente honesto e competente, você não tem organização do clube, você não tem organização, você não tem dinheiro, não entra dinheiro, esse empresário não vai botar dinheiro lá por causa do dirigente, da organização. Você não tendo dinheiro, você tem que vender os melhores jogadores. E você vendendo os melhores jogadores e não tendo dinheiro, você não pode contratar para substituir. E você vendendo os melhores jogadores, aí, só sobra 10% para o clube, que 90% é dos caras. Exatamente. Então, aí, Agora, tudo vai resultar no quê? Na pobreza do futebol, do jogo em si. Agora vejam, todos nós concordamos com isso, mas há uma incoerência nessa situação toda, que é o número de patrocinadores que a CBF tem. Quando eu vejo CBF, qual é o que me liga? CBF, corrupção. É o nome que liga. Bom, uma coisa liga a outra. É talvez um dos órgãos mais corruptos do Brasil, e olha que o Brasil, você concorrer no Brasil com corrupção, Mas você tem que ser bom. A CBF muito competente para ter patrocínio ou incompetente? Não, aí Eu acho que eu não sei. Olha, eu se fosse um empresário, eu não investiria nunca na CBF, exatamente porque quando eu ligo CBF, eu ligo corrupção. Eu nunca iria investir lá. Claro, são 12 patrocinadores. Quando deu essa fumaça toda na CBF, eu vou dar números que não são exatos, mas é mais ou menos nessa linha. Metade pulou fora. De 12 patrocinadores, metade não podemos, nós agradecemos muito, adoramos vocês, mas diante de todo o quadro que está acontecendo aí, o presidente pode ser preso, a CBF pode ser fechada, aquela coisa toda, né? Então, nós temos aqui um conselho, grandes empresas, tem um conselho, o conselho entende que nós não devemos, a partir de agora, continuar vinculando a nossa marca à instituição. Demorou meia hora, os 6 foram substituídos por outros 6. Tipo, Sapato Nogueira desistiu, Sapato Godoy entrou, concorrendo de marca. Mas por quê? Eu não deveria ter feito isso, porque não levou muito em conta a observação. Então, é isso que a gente falou. Não levou muito em conta, mas eles param para pensar, peraí, mas é a seleção brasileira, na hora que transmite, o Brasil todo está de olho. Mas por que isso não vale para o Corinthians? Ou para o Flamengo? Que tem uma torcida enorme. É o ano todo. E que é o ano um jogo no meio. Claro. Não, então eu não consigo entender, sabe? Eu concordo com o seu raciocínio, mas eu não consigo entender. Porque a CBF ela é sinônimo de corrupção. Okay. No entanto, isso que você falou tem lógica. Sai um, entra o outro. É que as pessoas que querem fazer uma análise oposta à sua, não misturam CBF com seleção. Se misturassem, o professor Tite não iria. Levem nessa linha que eu estou dizendo para vocês, que vocês vão perceber que tem fundamento. Quer dizer, se fosse tão essa impureza que vocês dizem, e eu concordo,
O professor Tite não iria se misturar a esse mar de impurezas. Ele separou a seleção da CBF. E por que o anunciante não pode separar? É isso. Não, mas eu não concordo. Ah, bom. Não, Vanderlei, você me ouviu aqui dizendo que o Tite não deveria ir. Eu não iria. Em termos de administração, a administração do Corinthians tem uma imagem limpa. A administração do Corinthians tem uma imagem limpa. A administração do Corinthians tem uma imagem limpa. É o clube que mais é exposto na mídia de canal aberto. A administração do Corinthians tem a imagem... conseguiu um patrocinador. Então, claro que não é... segundo a verdade, na camisa. A minha análise, que pode ser extremamente equivocada. Quer dizer, a administração do Corinthians, vamos admitir, que esteja absolutamente cristalina. Mas falou-se tanto que só tem o estádio por causa da picaretagem do ex-presidente. E de novo tem problema com a base. Olha lá, está começando a falar. Falou-se tanto que só tem o estádio porque o ex-presidente foi lá e arrumou os tubos lá, arranjou grana, não sei o quê. E aí o patrocinador fica preocupado. Eu só não entendo coerente. Por que não com a seleção, que é a pior de todas? CBF é pior que eu tenho uma marca de camisas Van Petovski. Ok. Olha. Não, exemplo. Eu tenho sapato do Guerópolis, tem Godoy, né? Isso aí. Você é colete. Colete Van Petovski. Aí, gente. Eu vou patrocinar a seleção, Corinthians, Palmeiras, Inter, Grêmio ou Flamengo. Se é o retorno de mídia, a seleção só vai ver uma vez por mês, que vai jogar terça agora e só volta em outubro. O Corinthians, São Paulo, Inter, Grêmio está todo dia jogando, todo dia tem treinamento, todo dia está a imprensa lá cobrindo no CT, você vê quarta e domingo na TV. O retorno de mídia para mim é muito maior do que a da seleção. Então, ou a seleção, os caras que estão lá, com toda a comissão, são muito competentes para ganhar patrocínio, que não falta, ou quem está dirigindo os clubes de futebol não sabe administrar. Eu acho que tem essa coisa de ver a seleção como algo puro. É isso. A seleção, né? Sei lá. Agora, se todos nós aqui nos juntar para fazer um simpósio, para achar os motivos que o sujeito, uma multinacional, patrocina a CBF, nós não vamos chegar a uma conclusão. Porque a gente vai se perder em tantos descaminhos, em tantos túneis escuros que existem aí nessas negociações, e não é só com a CBF, é com os clubes também, claro. É com Conmebol, é com FIFA, é com tudo mais. Então escapa a razão lógica, por que isto é assim, por que aquilo é assim. O certo é que, no caso do futebol brasileiro, praticado aqui, assim como era a seleção até anteontem, né, o espetáculo é pobre, é de baixo nível. Ele não apresenta uma atração, não representa uma atração para o investidor. Para o cara que diz assim, pô, eu vou investir nesse espetáculo porque ele vale a pena. Não. Você pega cada final de rodada, tem mais pau nos clubes, dos jogos e tal, do que elogio. Então, que negócio é esse interessante para eu investir? Mas o resto, essa superestrutura do investimento, neguinho, isso aí se perde nos esconderijos da vida. Bem dentro do que você está falando e concordando 100%, o futebol da Alemanha, que tem um enorme investimento, não é dirigido por pessoas que possam ser chamadas de sérias. O próprio Beckenbauer vai estar correndo o risco até de ser preso. Quem diria? Né? O presidente do Bayern já foi cano. Quer dizer, então, o presidente do Barcelona, a FIFA, o Sandro Rossi é um picareta de marca assim maior, né? Sócio de Ricardo Teixeira. A FIFA. E o espetáculo dela é bom. Os maiores patrocinadores do mundo. Nós estamos começando a chegar, mas o problema não é o cara, é o espetáculo. Mas não é nem... Olha, não é nem o espetáculo, Flávio. Porque o espetáculo é o seguinte, para o anunciante, não pode... A imagem, a Sony, por exemplo, a Sony mandou um recado lá para a FIFA. Se vocês não mudarem o presidente, nós vamos acabar com esse contrato. Coincidência ou não, deram um bico no Blatter e mudaram o presidente. Que não é São Francisco de Assis, mas mudou o cara só. Mudou o cara e mais uma meia dúzia lá. O que eles pesam? Eles pesam o retorno de mídia.
O cara que anuncia a Copa do Mundo, ele vai aparecer. Você sabe, nós lemos juntos contratos. O Alberto sabe, trabalhou na Globo muito tempo. Então, os contratos, eles cercam tudo. Quer dizer, o retorno é muito grande. Enquanto não tem uma explosão de picaretagem, para ele está ótimo. Agora, como teve essa roubalheira toda, o cara... Ó, sempre teve, só que agora descobriram. Quando descobre... Então, essa a palavra correta é essa. Se o retorno de mídia for bom, não importa que sejam... Eu sei que o Alberto não vai concordar, mas seria muito bom que nós tivéssemos 22 Messi jogando, eu compreendo. Mas se forem 22 cabeças de bagre jogando e o retorno for bom de mídia... Para o anunciante está ótimo. Mas então, o retorno de mídia... Qual é o retorno de mídia? Eu tenho uma empresa. Ok. Vendo nariz postiço. Bom, perfeito. Então, boa. Hoje tá fogo. Meio que O comércio aqui hoje tá fogo, velho. Hoje o comércio tá complicado aqui. O comércio tá complicado aqui. Aí, o que eu quero? Eu vou lá e anuncio no time do Godoy. Certo. O Godoy entra em campo e some da vexame. É pé de rato, só chuta baixaria. A bola para fora. Só no dia seguinte, a mídia, vai dar o retorno do meu nariz. Pô. Aí ele... Pô, mas como é que você... Quem é que vai querer ver esse Godoy jogar futebol? Não joga nada. É uma porcaria. A minha marca está identificada ao futebol dele. Não, mas se você for nessa linha... não, mas 90... Então, mas se for nessa linha, 90% dos anunciantes pulam fora. Porque... E se você quer saber, acho que 90% estão fora. 90% dos times não tem nada na camisa. Tem que ser branquinha a camisa. Porque a qualidade não é boa. Não é essa. Nem tanto ao mar, nem tanto Não, então. Mas por isso que eu falei, os últimos... colocados, eu não vou citar nomes aqui, tem anunciantes locais. Uma grande indústria de meias, por exemplo. Ele vai patrocinar o time da cidade que ela sabe que não vai ser campeão. Parece a badada de chiclete com banana. O time vai ficar numa padaria posição intermediária. Sapataria Vampeta. Nogueira, é o seguinte, se você... É claro que sempre vai ter alguém que vai querer botar lá. O time da cidade. Uns porque é da cidade, outros porque o cara. Outros porque o preço está mais barato, né? Ou às vezes o presidente é o dono da empresa. Também pode ser. Mas isso acontece. O futebol, pela mídia que ele tem, no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, era para ter, para cada clube desses, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não sei o quê, ter uma fila na porta. Como já teve. Como já teve. E como tem um Barcelona, como tem um Real, como tem um Bayern e assim por diante. Uma fila querendo patrocinar. Mas no Brasil, Alberto, no Brasil o problema é que cresce o olho. Entendeu? Vale 10 e eu só vendo a camisa do meu clube por 30. 30 ou... Você sabe o que eu estou falando. 30 ou nem passa por aqui que eu não vou... Mas você tem um departamento... São Paulo perdeu o patrocinador master dele e ficou 2, 3 anos sem, porque o seu Juvenal Juvencio peitou o antigo patrocinador e falou assim, não vou renovar por esse preço. Não é só ele. E ficou esperando 2, 3 anos. Outro, nem aquele, nem outro, nem aquele. Esse é um caso. Não sei se é um caso... geral. Muitos são. Estamos falando estamos generalizando o negócio. Mas se você pegar, o clube tem um departamento de marketing dele, clube. Teoricamente deveria ser composto por grandes profissionais. Eu já acho que deveria ter uma empresa de marketing terceirizada cuidando disso. Que seja, mas tem lá um departamento que é para exatamente fazer análise do mercado e dizer assim para o presidente, o senhor está enganado. O senhor não pode pedir isso aqui porque não vale, no mercado não está. O senhor não vai ter nenhum. Mas é que normalmente esse cara é político. Normalmente tem que puxar saco e tal, o cara não tem coragem de falar isso para o presidente. Então, é por isso que é o que você tinha dito. Que o negócio começa lá em cima. Empresa particular e uma empresa que dê retorno, ela tem que cobrar resultado.